Pais amados, nós vamos continuar hoje lendo a vida de Jesus através das Escrituras Sagradas. É um prazer poder compartilhar esse assunto com você, esse assunto que nos traz muito crescimento. Eu quero compartilhar com você hoje o Evangelho de João, do capítulo 18, dos versículos 12 ao 27. Diz assim a Escritura Sagrada. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manetaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio desse com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, manetando, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? E ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e ao mesmo instante o galo cantou. À luz desse texto, dessa passagem aqui, onde nós estamos aqui vendo Jesus que foi preso, né, e está sendo interrogado pelas autoridades religiosas nesse momento. Jesus então é levado, né, ele é preso, lá a Bíblia diz, e ele é então amarrado e é levado, conduzido à presença lá das autoridades religiosas aqui. Então, e a Bíblia diz que ele é levado perante as autoridades religiosas e para ser interrogado. E ali não estava sendo nada civil, ele não estava sendo acusado por um crime de morte, nem de rebelião social. O assunto ali agora é a religião, a doutrina dele. Que religião é essa que você está pregando? O que você está ensinando aí para essas pessoas? E Jesus então ele fala assim: olha, eu falei abertamente para todo mundo ouvir. Estou 3 anos falando abertamente, ensinando, falando as coisas que o meu pai, né, estava falando para mim, que meu pai me ensinou, e eu falei abertamente. Seria interessante, né, para ter até mais autoridade, mais veracidade, eu estou falando, que você perguntasse para as pessoas que estavam me ouvindo. Eu falei abertamente, pergunta para as pessoas que me ouviram. Então, é um exemplo que Jesus nos dá aqui, mesmo em prisão, é o seguinte: olha, eu falo abertamente, não fico falando em oculto, você pode perguntar para quem você quiser o que eu tenho falado, quer dizer, a minha vida é transparente. Olha que lindo, que exemplo. Quer dizer assim, Jesus ele não tinha que se envergonhar, porque ele só fazia algo que agregasse valor, algo que trazia o crescimento para as pessoas ao redor.
Ele falou, eu não falei nada de oculto, não fico aí falando por detrás, falando mal de ninguém. Eu só falo a verdade, olha que lindo. Né? E já é um grande exemplo para nós. Mas uma coisa interessante que acontece é que o Pedro, a Bíblia está dizendo, que o Pedro vai seguindo Jesus. E ele tinha um discípulo, que não dá o nome aqui, que conhecia o pessoal da igreja. Olha só, o pessoal, quer dizer, eles andavam, e tem muito disso, uma pessoa que anda ao lado de Jesus, tentando fazer o que ele faz, e ao mesmo tempo com o pé ao lado dos religiosos, amigo lá, pô, peraí, na verdade é o seguinte, né, deixa eu garantir aqui, né, se não der certo seguindo Jesus, eu vou me garantir aqui ao lado dessa outra religião. Então nós somos muito assim às vezes também. Tanto é que o próprio Pedro, que andava com Jesus, não, eu não vou te ligar nunca, ele andava do lado lá, e ele aconteceu o que? Ele foi acompanhando Jesus, não acreditando que o mestre, aquele que curou, aquele que andou sobre as águas, aquele que curou cego, paralítico, curou a sogra dele, curou um monte de pessoas, e ele vê aquele homem sendo preso, humilhado, quietinho, sem falar nada, ele vai seguindo, ele não acredita, começou a acreditar-se. E quando ele é interrogado, você não segue Jesus também? Eu nem conheço. Quer dizer, então é um outro exemplo aqui também. Quando nós estamos lá no nosso particular com Jesus, no nosso jardim, no Getsemane, sem ninguém falar nada, nós estamos lá. Ah, mestre, Jesus, meu Deus, eu te amo e tal. Quando a coisa aperta, quando as outras religiões começam a te apertar, você começa a recuar, você começa a andar de lado, olhar. Quando Jesus é preso pelos rituais das religiões, quando começa a entrar a mão do homem, interesse financeiro, quando começa a entrar a política no meio, quando perde a essência de Jesus Cristo nas nossas vidas, a tendência do ser humano é fazer o quê? Se afastar de Jesus. Não, nem conheço. Na verdade, eu estava só ali por curiosidade. Quer dizer, nós não defendemos com convicções os nossos princípios religiosos. E aí, o nosso cristianismo vira política. Vira o seguinte, então eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, quando na verdade nós temos que amar o Pai, amar a Deus, amar Jesus, amar ao próximo. E aí o Pedro nega Jesus. E nega uma, não, nega 3 vezes. E o galo canta lá. Como Jesus havia dito, olha, enquanto você estiver aí confiando nas suas convicções, quando você não tiver realmente a experiência, quando você não tiver realmente a primazia, os princípios cristãos inseridos no seu coração, e você tentar fazer aqui, seguir, né, o exemplo do Filho, o exemplo de Jesus Cristo, quando você achar que não, que a hora que você quiser você pode, você não pode, na primeira, quando apertar a situação, ó, tchau. E não foi só Pedro não. Cadê os outros? Todo mundo sumiu. Todo mundo sumiu. Como Jesus havia dito lá, olha, vocês vão me deixar só, mas eu não vou estar só porque o Pai vai estar comigo. Então aqui vem esse paralelo, para você entender que são pessoas como você, aqui, vivendo aqui. E o João está escrevendo lá o que ele lembra. E aí, os sacerdotes ali começam a perguntar a Jesus. E aí um soldado imbecil vai lá e dá um tapa em Jesus, ignorante, defendendo o pão dele, né? O guarda dos... Como é que você fala assim com um sacerdote? Se ele soubesse que o sumo sacerdote de verdade estava falando com ele ali, estava sendo maltratado. Mas, na nossa ignorância, nós fazemos o que o superior, o que leu lá, o que faz, o que pesquisou. Nós seres humanos, nós temos preguiça de ler. Quer dizer, então, eu tenho que frequentar 6 anos de igreja, de faculdade, para que o Espírito Santo fale nos corações. Eu quero que você me pergunte o seguinte, e aqueles discípulos lá? Que faculdade que eles tiveram? Que ensinou para eles ali? Então assim, é muito relativo tudo que você vai engolindo das pessoas que vivem do Evangelho, das pessoas que vivem da religião, das pessoas que vivem da igreja. Então nós temos que viver para Cristo. Nós temos que ter um local sim para congregar, um local onde seria muito interessante que as pessoas se reunissem para discutir as obras de Deus desde a criação do mundo, desde antes da criação do mundo, que Deus tem feito por nós, para que nós possamos caminhar juntos. E aí, quando aperta, se você não tem o coração entregue,
nas mãos do Senhor, se você não entendeu a obra de Jesus ainda, o que acontece? Na primeira situação você nega Jesus. Aí os seus amigos vêm, você conhece, você é cristão? Eu não, eu leio lá, a gente nega Jesus. A gente não conhece a doutrina de Jesus. Não conhece. Por quê? Porque a gente não lê. Porque é mais fácil ouvir, é mais fácil você assistir um filme, é difícil você ter o seu momento particular. E quando as pessoas começam a te apertar, você quer brigar com a pessoa, né? Defender Jesus. Não precisa, certo? Agora, qual é interessante aqui? Que Jesus está calado. Jesus está sendo conduzido na história aqui. Ele veio para cumprir a história. Ele veio para ser o Messias. Ele está prestes ali a ser condenado e crucificado. E eu quero convidar você a continuar conosco. Nas próximas aulas vamos continuar lendo essa história para que você entenda quem é o Senhor da história. Quem é o Senhor que está aí conduzindo a história? Quem é o Senhor que está te vendo? Quem é o Senhor que está habitando no seu coração, querendo caminhar com você para a vida eterna? Aí nós vamos compartilhar juntos essa emoção de estar aprendendo e vivendo sobre a vida de Jesus aqui na Terra. Um beijo para você, continue com Deus, Deus está com você, Jesus te ama. Até a próxima aula aqui no nosso projeto Professor e a Bíblia. Tchau!